Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite a todos que estão visualizando esse vídeo gravação. É com muita alegria que eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. E hoje iremos falar um pouco sobre a passagem de Atos, no capítulo 4. Se você quiser acompanhar pela sua Bíblia, aí em sua casa, Atos capítulo 4 vai nos falar do episódio que ocorreu logo após aquela passagem muito conhecida que já foi ministrada por outro professor aqui no grupo, de Atos no capítulo 3, quando Pedro e João vão ao templo para orar, e há um coxo na porta formosa do templo, que desde nascença estava ali. Nasceu assim, estava pedindo esmola a todos que ali passavam, a todos que frequentavam o templo do Senhor, que iam à casa de Deus. E a gente vê que há muitos anos esse coxo estava ali. Porém aconteceu, ainda no capítulo 3, que pelo poder do nome de Jesus Cristo, que há na vida de Pedro e João, que o coxo é curado de sua enfermidade. E aqui vai uma novidade que vem ao público, ao povo, pois ninguém esperava aquilo. Há tantos anos ele estava ali. E aí nós começamos o capítulo 4, falando que Pedro e João, eles continuaram pregando a palavra do Senhor, eles estavam anunciando o Evangelho de Cristo a toda a população. Só que, porém, essa pregação de Pedro e João começou a incomodar os sacerdotes, os saduceus, o capitão do templo. Eles começaram a ficar incomodados. Como que Pedro e João, dois homens comuns que viviam na sociedade, como a gente vê nos evangelhos, que foram chamados por Jesus Cristo para pregar o evangelho, estavam ali em lugares de doutores, de sacerdotes, ministrando a palavra de Deus. Porém a gente vê que não era de inteligência humana, de faculdades humanas que ali eles estavam, mas eles estavam por intermédio do Espírito Santo de Deus, capacitados não pelos homens, mas pelo Espírito de Deus. Aleluia. E a gente vê o que? Se a gente decorrer os versículos, aconteceu que eles, estando ministrando a palavra de Deus, eles foram levados presos para ser questionados sobre o fato que havia acontecido, sobre a cura daquele coxo. E aí nós chegamos a ressaltar o que? Que durante essa pregação, nesse episódio do capítulo 4, onde eles levam Pedro e João presos para questionar, a gente vê que no meio disso quase 5.000 pessoas creram na palavra de Jesus Cristo por intermédio de Pedro e João. Ou seja, aquilo que eles estavam fazendo para o Senhor não era em vão. Aquilo que a gente faz para beneficiar o reino de Deus não é em vão. Quem sabe você se pensa: eu falo de Deus, eu ministro a palavra de Deus, eu louvo, eu faço as coisas certinho na casa de Deus e parece que ninguém me reconhece, parece que nada acontece. Mas há um fruto sendo plantado, há uma semente sendo plantada. E pode acreditar, meu irmão, minha irmã, que um dia você verá esse fruto florescer. Aleluia. Então acontece o que? Que os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, lá com Pedro e João, questionam eles, questionando sobre o que? Como que aquilo aconteceu? Como que o coxo foi curado? Se há tanto tempo ele estava ali, tantos anos ele estava naquele local, sofrendo, pedindo uma esmola. E eu vejo o que? Eu vejo eles afrontar Pedro e João. Observem bem, tente imaginar comigo o cenário que estava feito. Eles estavam sendo aprisionados, questionados, sendo julgados por aquilo e questionado como aconteceu aquilo, o que fez eles fazerem aquilo. Imagina a pressão que estava em cima desses dois homens. Mas o que eu acho bonito é que eles vão declarar no verso 8, que eu vou ler juntamente com vocês, Atos 4 e 8,
que Pedro diz assim, ó. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo, e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, e de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que está são diante de vós. Então eu vejo a autoridade na vida de Pedro e de João, e eles declarar que foi por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador, que aquele coxo foi curado. E aí eu acho interessante que chega agora numa parte onde eles vão falar da pessoa de Jesus para aqueles que estavam lhe questionando, e eu vejo a ousadia e a autoridade deles a declarar. No versículo 11 ao 14, a seguinte descrição: Ele, no caso Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posto por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam, e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo-a estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que lhe dizer em contrário. Ou seja, eu paro para refletir e vejo a ousadia que Pedro e João tiveram, a coragem que eles tiveram de falar, a coragem que eles tiveram de falar sobre a pessoa de Jesus Cristo, falando até mesmo que ele é a pedra que foi rejeitada por eles, dizendo que quem fez isso, quem fez esse milagre não foi nós, não foi eu Pedro, não foi eu João. Nós fomos um instrumento e fomos usados pela pedra viva que é Jesus Cristo, a qual vocês rejeitaram. Imagina, meu irmão, nós chegar diante de alguém que nos acusa por falar da pessoa de Jesus Cristo. Se nós teríamos essa coragem, essa ousadia. Para pensar comigo. Pela misericórdia e graça de Deus, hoje nós vivemos em um país livre. Vivemos em um local que nós podemos adorar a Deus, podemos exaltar o seu santo nome. Mas imagina que daqui a uns tempos nós começamos a ter esse problema, como a gente sabe que existem muitos países europeus e asiáticos, que não pode se falar da pessoa de Jesus Cristo, que tu não pode pregar o Evangelho de Cristo, que se tiverem com uma palavra dessa na mão, você pode ser preso. Imagina se nós teríamos essa coragem, porque o cenário diante de Pedro e João era o mesmo. O povo que não acreditava em Jesus Cristo, os sacerdotes, os anciões que não criam, eles tinham o mesmo pensamento, eles não podem fazer isso. Como isso aconteceu? Mas a gente vê o quê? O poder e a autoridade de Deus na vida daqueles homens para falar da pessoa de Jesus Cristo e declarar que aquele coxo foi curado por causa de Jesus Cristo. Aleluia. E eu vejo também acontecer, na sequência dos versículos, o quê? Que o poder de Deus supera todo o poder dos homens. Porque lá em Atos, capítulo 4 novamente, do versículo 18 ao 21, nós vamos ver o seguinte relato. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: Julgai vós, se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus? Porque não podemos deixar de falar do que temos vistos e ouvidos. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera.
Ou seja, eu vejo eles confrontando Pedro e João, dizendo: não falem, não ensinem no nome de Jesus. Aconteceu esse episódio da cura do coxo e ninguém poderia esconder isso, porque ficou famoso em toda a região. Só que, porém, o que eles queriam que Pedro e João não falassem mais da pessoa de Jesus Cristo. Eles queriam que Pedro e João calassem sua voz para que esse nome não se espalhasse por toda a nação, por toda a terra. Só que eu acho lindo a coragem e a resposta de Pedro e João dizendo: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir vós ante a voz do que há Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos vistos e ouvido. Ou seja, eles mesmos vão afrontar, dizendo: vocês acham que é justo nós ouvir vocês? Ou seja, parar de falar da pessoa de Jesus Cristo porque vocês querem? E não ouvir o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial? Imagina, meu irmão, eles andaram com Jesus, eles viram, eles presenciaram, ouviram as maravilhas e os milagres que Jesus fez. E agora esse mesmo poder, esse mesmo Espírito que há em Jesus habita em Pedro e João, o Espírito Santo Consolador, dentro da vida deles, fortalecendo-os, dando graça e coragem para falar do amor de Jesus Cristo. A gente vê o que? Que o poder de Deus sempre vai superar o dos homens. A palavra de Deus fala que nós devemos ser obedientes, sim, temos que ser. Porém, a gente tem que obedecer tudo e todos, até ao ponto que não fere, que não confronte com a palavra de Deus. Porque a gente vê que eles confrontaram a palavra de Deus, falando que Pedro e João não poderiam mais falar no nome de Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. Porém, o que eu vejo é Pedro e João dizendo: não, nós temos que falar. Nós ouvimos, nós vimos, nós temos essa presença dentro de nossas vidas. E será que nós estamos fazendo isso? Será que se nos for pedido, se nos for dada a oportunidade de falar da pessoa de Jesus Cristo, nós faremos isso? Nós teremos coragem de falar da pessoa de Jesus, do seu amor incondicional pelas almas? Aleluia. E eu vejo que no versículo 21 diz assim: mas eles ainda os ameaçaram, mas não achando motivo para os castigar, deixaram ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ou seja, eles tentaram achar algum motivo para castigar, para poder prender fixamente, levar ao cativo Pedro e João. Só que eles não tiveram que falar. Porque quando nós estamos em Cristo, meu irmão, quando nós se firmamos em Jesus e estamos fazendo a obra dele, ele vai se encarregar de nos proteger, de nos dar graça, força, de nos dar livramento dos dias maus, do mal que há de tentar nos impedir de falar do seu amor. Aleluia, glória a Deus. E aí eu entro num assunto que continua no capítulo 4 de Atos, do verso 23 e 24, que nos diz assim: e solto eles foram para os seus e contaram tudo o que lhe disseram os principais dos sacerdotes e os anciões. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que nele há. Ou seja, eu vejo o povo, a igreja de Jesus Cristo, em um espírito de união, clamando ao Senhor agora, pedindo força, graça. Se a gente ler a continuação dos versículos, após Atos 4 e 24, a gente vai ver a oração do povo clamando a Deus, a um Deus todo-poderoso que nos ouve e nos sustenta. E eu vejo algo muito lindo que a igreja tem que ter hoje. A união desse povo em uma só voz clamando no mesmo espírito, por misericórdia, por graça, por força,
para que o Evangelho de Cristo fosse propagado a toda a nação, a todo nome, a todo povo. E aí nós entramos no verso 32 do capítulo 4 até o verso 37, onde se encerra o capítulo, que vai falar de um assunto muito lindo, sobre a comunhão e a união que a igreja tinha e que a igreja ainda tem que ter hoje em dia. O verso 32 vai nos dizer assim: E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram em comum. Ou seja, eu vejo o povo agora não mais pensando em si mesmo, não como outra hora, quando a gente estava abandonado, quando a gente achava que tinha uma felicidade lá fora no mundo, nos prazeres dessa vida da carne, que a gente pensava em nós mesmos, nós éramos egocêntricos, pensando somente em nós. Mas eu vejo agora o relato de Atos 4, verso 32 ao 37, sobre o verdadeiro espírito de união que a igreja do Senhor tem. Eu vejo o povo se ajudando, falando que tudo que eles possuíram não era mais deles próprios, mas de todos os que criam e estavam unidos na pessoa de Jesus Cristo. Eu acho lindo que o verso frisa bem: e era somente o coração e a alma da multidão que criam. Ou seja, não era cada um pensando no seu próprio umbigo, cada um pensando em si mesmo. Não tinha um querendo pregar mais que o outro, um querendo cantar mais bonito que o outro. Não havia isso, meu irmão, minha irmã. Eles pensavam em um espírito só, em adorar a Deus todos juntos. Se a gente for ler a continuação dos versículos, a gente vai ver que eles estavam a ponto que eles vendiam suas propriedades, eles vendiam seus bens, quando tinham, para ajudar os próprios irmãos, para ajudar os necessitados, em espírito de união, um ajudando o outro, vivendo todos alegre no Senhor Jesus Cristo, na pessoa de Jesus. Eu acho lindo esse espírito de união. E hoje, como será que estamos nós? Será que assim como a igreja de Pedro e João, aquele povo que estava reunido com Pedro e João, será que nós somos assim? Será que se nós vemos o nosso irmão, a nossa irmã, será que se nós vemos um membro lá da congregação, ou nem até membro, nem até o nosso irmão, será que nós vemos o nosso próximo, o nosso vizinho, o nosso amigo, o nosso conhecido, passando uma necessidade, precisando de nossa ajuda? Será que nós faria isso? Será que nós tiraria do nosso para ajudar? E eu entro nesse assunto, lembrando que hoje nós estamos sim vivendo um momento de crise nacional. Não há como escapar disso, todo mundo fala disso, todo o povo fala disso. Só que eu vejo que, através dessa passagem de Atos 4, uma solução, não que é uma solução que vai erradicar com essa crise, com o vírus, mas uma solução para a igreja do Senhor e a todos que têm um coração em Cristo, que servem a Jesus Cristo, que confiam nele e acreditam nele, que nós venha ter esse espírito de união, que em momentos difíceis, que quando nós vermos nossos irmãos passando necessidade, as nossas irmãs, o nosso próximo, o nosso vizinho, nossa vizinha, nós possa ajudá-los, nós possa vir a confrontar o nosso eu, o nosso querer, a sacrificar as nossas próprias vontades, os nossos próprios deleites, para juntos, unidos, adorarmos a Deus, ajudarmos o próximo e um dia estarmos todos unidos nas mansões celestiais, porque a palavra de Deus vai falar que no céu não entra contenda, não entra ira, não entra desunião. Como será que está a nossa vida? Como será que estamos perante o Senhor, perante o nosso próximo? Será que podemos bater no peito
e dizer: Pai, obrigado, graças te dou. Obrigado por eu ter comunhão com todos, por eu não ter esse sentimento de amargura, de raiva por nenhum, por ninguém. Porque pense comigo, se há uma contenda entre eu e o meu irmão, e ainda mais se eu crer no mesmo propósito que eu, você acha que nós dois vamos estar no mesmo lugar, sendo que a palavra fala que no céu não há contenda, não há desunião, não há ódio, não há ira? Pense nisto juntamente comigo. Ninguém está escape de errar, ninguém está escape de cometer uma falha. Todos nós somos falhos. Mas lembre-se, Jesus Cristo morreu numa cruz, pagou o preço de verter o seu sangue para que hoje nós pudéssemos ter o seu perdão. E assim como Pedro e João propagaram o Evangelho, e aquela multidão de quase 5.000 pessoas creram e uniram-se em espírito de união, ajudavam uns aos outros, a ponto de propagar o Evangelho, e a gente ver na palavra, em próximos relatos, que a Igreja do Senhor começou a crescer abundantemente, e nada podia parar a Igreja do Senhor. Por quê? Porque todos eles criam no mesmo propósito, no mesmo Deus, na pessoa de Jesus Cristo, e eles criam e faziam tudo conforme Pedro e João, e Jesus Cristo os passou por intermédio do Evangelho de Jesus, por tudo aquilo que Jesus o ensinou, e Pedro e João passaram ao povo, e eles crendo e unidos em um só Espírito, em um só propósito, em uma só alma, falando do amor de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um que ouviu essa palavra. Que Deus venha nos dar um espírito de união, forças, graças, e recompense a cada um segundo a sua vontade. Amém.